Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 31 de outubro de 2024, nesta quinta-feira, vamos falar sobre eleições 2024. Pois é, pessoal, esse ano foi ano de eleições aí pelo mundo afora. Estivemos acompanhando as eleições na Venezuela, dia 28 de julho, né, pessoal? E toda a tensão ocorrida antes, durante e depois das eleições, né, pessoal, que está acontecendo até o dia de hoje. Sim, pessoal, dia 31 de outubro, a situação está muito tensa, né? Depois disso, o Nicolás Maduro teve aí a sua eleição aí, na verdade, rejeitada por diversos países, incluindo o Brasil, não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro por não ter apresentado as atas, né, comprovando aí a sua vitória, né, pessoal? E o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS e está aí correndo uma treta daquelas. E a Venezuela enviou um recado aí para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que quem se mete com a Venezuela se dá mal. Bom, vamos aguardar aí, né? Vamos ver qual é aí do presidente da Venezuela. Vamos acompanhar toda essa tensão que está acontecendo, né, pessoal? E estivemos acompanhando aqui no Brasil eleições municipais, né, pessoal? Pelo Brasil afora, dia 6 de outubro, dia 27 agora, né, fizemos lives, inclusive, acompanhando a apuração dos votos e, sobretudo, os dois principais colégios eleitorais, né, pessoal? Rio de Janeiro e São Paulo. Você que está aqui no canal Justiça em Foco Notícias acompanhou, né, toda a campanha de primeiro e segundo turno, né, e as reeleições, tanto de Eduardo Paz no Rio de Janeiro e Ricardo Nunes em São Paulo, né, pessoal? Se estiveram aqui conosco, tem playlist do Eleições de 2024 aqui no canal, mas hoje vamos falar sobre eleições americanas. Pois é, tá chegando, pessoal, dia 5 agora de novembro, 5 de novembro, aí vai ser as eleições lá nos Estados Unidos, vamos falar no dia, falar a respeito do assunto, e depois vamos acompanhar aí quem será que vai ocupar a Casa Branca no ano que vem. Será a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump? Não sabemos, né, pessoal? Mas vamos conhecer também outros candidatos. Pois é, não tem só Kamala Harris e Donald Trump, não. Eles são os principais, né? Que são os dois principais partidos que compõem lá os Estados Unidos, né? Os republicanos e democratas, mas também tem os independentes. Então vamos falar quem são eles, né, pessoal? E também por que as eleições americanas demoram tanto para liberar, né, o resultado aqui no Brasil. Você que acompanha o canal Justiça em Foco Notícias, assim que as urnas foram fechadas às 17 horas, no caso do primeiro turno, por volta das 20 horas, nós já sabíamos, né, quem havia sido reeleito e quem foi para o segundo turno. E no segundo turno, às 7h15 da noite, às 19h15, nós já sabíamos, né, que o Ricardo Nunes havia sido reeleito lá em São Paulo, né, que acompanhamos basicamente, né, Rio de Janeiro e São Paulo, e os outros prefeitos também, onde houveram das capitais, nós também divulgamos aqui os resultados, né, dos prefeitos eleitos. Foi bastante bacana, né, pessoal? Mas vamos falar aí hoje sobre eleições americanas, pessoal. Quem são os candidatos aí na disputa, né, à Casa Branca? A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump são os favoritos aí à Casa Branca nas eleições presidenciais desse ano, mas não são os únicos a disputar o voto do eleitor americano. Partidos de terceira via e candidatos independentes também estão na corrida, pessoal. Pois é, e embora não tenham chances reais de vitória, podem ter impacto no resultado. Pois é. Vamos saber o que significa isso, pessoal. As pesquisas de intenção de voto apontam praticamente para o empate entre Kamala e Trump. E a presença de outros nomes nas cédulas de votação pode fazer a balança pender para um dos lados. Em 2016, por exemplo, Jill Stein, candidata do Partido Verde, que concorre este ano, né, nós nem sabíamos que existia esse partido lá nos Estados Unidos, né, pessoal, Partido Verde. Esse ano, né, também foi acusada de atrapalhar o desempenho da democrata Hillary Clinton em 3 estados, fazendo com que Trump fosse eleito lá em 2016, pessoal. E, nesta eleição, o Partido Democrata volta a se preocupar com Jill, em especial por conta do eleitorado árabe, descontente com o posicionamento do governo Biden com relação ao conflito no Oriente Médio. Esse público pode escolher a candidata do Partido Verde, que chegou até a ser presa em um ato pró-Palestina, tirando assim votos que podem fazer a diferença para a Câmara, pessoal. Preocupante a situação dela, né? Também estão na disputa Chaz Oliver, do Partido Libertário, e Cornel West, que é independente. Mas há ainda outros nomes alternativos que vão aparecer nas cédulas de votação, de acordo com o levantamento do site Ballotpedia. Serão 24 nomes no total, pessoal, que variam aí conforme o estado. Interessante, né? Muito bem. Como os Estados Unidos não têm órgão eleitoral nacional,
como Superior Tribunal Eleitoral, como tem aqui no Brasil, né, pessoal? Cada estado americano faz as suas próprias regras, inclusive para determinar os candidatos que vão para a cédula e em qual ordem. Por isso mesmo, em uma eleição nacional, os candidatos a presidente da República não são os mesmos em todos os estados. Tirando os partidos republicanos e democratas, que são os maiores, né, e definem seus candidatos em primárias e cálculos, as legendas menores precisam se qualificar e atender a requisitos mínimos, como ter recebido um determinado número de votos em eleições anteriores ou apresentar uma certa quantidade de assinaturas de apoio. Muito bem. Vamos ver quem é Kamala Harris, pessoal. Vamos lá. Kamala Harris é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e concorre pelo Partido Democrata. Ela foi indicada pela legenda para disputar as eleições desse ano após o atual presidente Joe Biden desistir de tentar a reeleição. Você acompanhou aqui com a gente, né, pessoal? A democrata tem 60 anos e foi a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Se vencer, também se tornará a primeira mulher presidente. Pois é, pessoal, bacana, né? Ela é formada em Direito e Ciências Políticas. Kamala foi procuradora da cidade de São Francisco e depois do estado da Califórnia. Ela também foi senadora pelo estado entre os anos de 2017 e 2020. Em 2020, ela chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. No entanto, perdeu o apoio e desistiu por falta de recursos financeiros. Depois foi escolhida por Joe Biden para integrar a equipe, né, da chapa dele, né, da Casa Branca, para a Casa Branca. A estratégia foi usada para atrair minorias, já que Kamala é negra e filha de imigrantes. A opção por Kamala foi fundamental para a vitória de Biden, funcionando como um chamariz para convencer eleitores negros a votar no pleito de 2020, pessoal, sendo que a eleição lá nos Estados Unidos não é obrigatória, como é aqui no Brasil, né? Donald Trump. Vamos ver agora quem é o republicano, o polêmico Donald Trump, né, pessoal? Vamos lá. Donald Trump tem 78 anos e concorre pelo Partido Republicano. Empresário e bilionário, Trump já foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021. Ele chegou a tentar a reeleição em 2020, mas foi derrotado por Joe Biden. Antes de chegar à Casa Branca, Trump construiu uma carreira empresarial de sucesso. O pai dele fez uma fortuna erguendo prédios no bairro do Brooklyn e do Queens, em Nova York. Antes de chegar à Casa Branca, Trump construiu uma carreira empresarial de sucesso. E o pai dele, né, o pessoal, fez fortuna, como já falamos aqui, erguendo prédios no bairro do Brooklyn e do Queens. Em 1968, ele se formou em economia na escola de Wharton, na Universidade da Pensilvânia, e em seguida sucedeu o pai no comando da empresa da família. Enquanto o pai dele construía casas para a classe média, Trump optou pelas torres luxuosas, hotéis, cassinos e campos de golfe. Já nos anos 80, ergueu diversos empreendimentos em Nova York, incluindo a Trump Tower e Trump Plaza. A fama como grande empresário também fez com que ele fizesse aparições constantes na televisão e no cinema. Nos anos 2000, apresentou a versão americana do programa O Aprendiz, The Apprentice, né, pessoal? Que aqui no Brasil foi apresentado pelo Roberto Justus, né? Como presidente, Trump foi criticado pela condução de políticas para o combate à pandemia da Covid-19 e pelo comportamento controverso. Ele também foi visto como uma ameaça à democracia, ao não aceitar os resultados das eleições de 2020 e réu em um processo na justiça que investiga a invasão de prédio do Congresso nos Estados Unidos em 2021, aquela confusão lá no Capitólio que deu até morte, né, pessoal? Muito bem. Jill Stein. Vamos lá, pessoal. É Jill Stein, né? Jill Stein tem 74 anos e é candidata pelo Partido Verde. Ela é médica, formada pela Universidade de Harvard e conhecida pelo ativismo na saúde ambiental e combate às mudanças climáticas. Em 1990, Jill passou a pesquisar a influência dos poluentes na saúde humana. A partir daí, começou a lutar por uma sociedade sustentável e auxiliou organizações não governamentais. Ela liderou um movimento por limpar usinas de carvão em Massachusetts e que resultou em padrões mais limpos para as instalações do tipo em todo o país. Ao longo da carreira, recebeu vários prêmios por saúde e proteção ambiental. Já como política, Jill concorreu à presidência nas eleições de 2016, quando obteve 1,4 milhões de votos. Ela recebeu mais votos no Michigan, em Wisconsin e na Pensilvânia do que a diferença pela qual Donald Trump derrotou Hillary Clinton em cada um desses estados, garantindo a eleição do republicano naquele ano.
Por isso, ela é apontada por muitos democratas como responsável pela vitória de Trump e acende novamente aí o alerta do Partido Democrata, principalmente com relação ao eleitorado árabe. Como já falamos, né, Stein chegou a ser presa em um protesto pró-Palestina no Missouri, em abril deste ano, pessoal. Muito bem. Chevy Oliver. Muito bem, vamos ver quem é, né? Chevy Oliver tem 39 anos e é o candidato do Partido Libertário. Em 2022, ele foi apelidado pela revista Rolling Stone como o libertário mais influente dos Estados Unidos. A carreira de Oliver começou nos anos 2000, quando ele se opôs à guerra do Iraque, durante o governo de George W. Bush. Chegou a ser filiado ao Partido Democrata, mas mudou para os libertários em 2010. Oliver é abertamente homossexual e já disse ser armado e gay. Além de pró-armas, ele defende os direitos individuais contra o poder dos políticos e burocratas, além de reforma na política. Em 2020, tentou ser eleito deputado pela Geórgia, mas acabou recebendo poucos votos. 2 anos depois, concorreu ao Senado. A campanha de 2022 teve boa projeção nacional, mas rendeu apenas 2% dos votos. Ainda assim, o resultado acabou fazendo com que houvesse segundo turno na disputa entre os candidatos republicano e democrata ao Senado lá, pessoal. Lá nos Estados Unidos, né, o Senado tem segundo turno, né? É diferente aqui no Brasil, que só presidente da República, né? Só os majoritários, né? Presidente da República, governador, prefeito, né? Lá no Senado tem segundo turno, né? Muito bem. Cornel West. Vamos lá. Cornel West tem 71 anos e possui uma candidatura independente. Ele é conhecido pelo trabalho como professor nas melhores universidades americanas, além de ser um ativista progressista. West se formou em Harvard e tem mestrado em filosofia pela Universidade de Princeton. Ele também se tornou a primeira pessoa negra a receber um doutorado em filosofia aí pela instituição. Ao longo da carreira, West escreveu mais de 20 livros, sendo conhecido pela obra Questão de Raça. Ele também produziu 3 álbuns, trabalhando em colaboração com artistas como Prince e Jill Scott. O professor afirma que resolveu entrar na disputa presidencial por acreditar que os Estados Unidos vivem uma crise de falência moral e obscenidade espiritual. Segundo West, a candidatura dele representa uma alternativa ao império e supremacia branca, capitalismo, patriarcado e aos limites do sistema bipartidário dominado aí por corporações, né? No caso aí, né, os democratas e republicanos, né, pessoal? Muito bem, vamos estar continuando aí agora no site do UOL, né? Estivemos lendo o site do G1, né? Falando aí sobre o perfil dos candidatos. Agora nós vamos falar um pouquinho por que as eleições aí demoram um pouco mais para serem apresentadas lá nos Estados Unidos. Mas antes de falarmos sobre os resultados das eleições lá nos Estados Unidos, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Pessoal, inscreva-se no canal, nem precisa esperar o vídeo terminar não, pessoal. Toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Pessoal, deixa o seu like, o seu joinha é muito importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendo para quem não é inscrito no canal, para pessoas assim especiais igual você, que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, nosso conteúdo aqui no canal Justiça em Foco Notícias, galera. E pessoal aí, procura-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E por último e não mais menos importante, pessoal, deixe o seu comentário. Nós queremos saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos, né, pessoal? Por último e não menos importante, pessoal, o seu comentário. Deixe o seu comentário, pessoal. É muito importante para nós sabermos o que você pensa dos nossos conteúdos. Deixe sugestões. Fizemos vídeos aqui de inscritos do canal Justiça em Foco Notícias, galera. Então, vamos continuar aqui a falar sobre eleições americanas, né, que é o vídeo de hoje. É a notícia do dia, né, pessoal? Vamos lá. Por que o resultado das eleições nos Estados Unidos demora e quando deve ser anunciado? Vamos ver, né, pessoal? Diferente do Brasil, que costuma levar poucas horas para declarar os resultados eleitorais, os Estados Unidos podem demorar dias para anunciarem quem é o seu novo presidente eleito. Mas por que isso acontece? A contagem dos votos não é sempre igual. O processo de apuração é variável. Em 2016, na manhã seguinte ao dia da eleição, já se sabia que Donald Trump havia sido eleito. No entanto, em 2020, levou 5 dias para que se chegasse ao resultado final. A diferença foi o fato de que na eleição de Biden foi mais apertada e, portanto, cada voto contou, quase até o último segundo para fazer aí a diferença.
A maneira com que os eleitores votaram muda o calendário. Nos Estados Unidos, é possível votar de 3 formas: na sua zona eleitoral no dia da eleição, como é feito aqui no Brasil, antecipadamente, mas também na sua zona eleitoral, ou ainda pelo correio, com dias ou semanas de antecedência. Eleições que têm mais votos pelo correio, como aconteceu aí em 2020, até por causa da pandemia, podem aí demorar para ser apurada, né? Então, pode acontecer, como foi em 2020, por isso foi um pouquinho mais demorada, né? Por causa da pandemia, o pessoal votou aí pelo correio, né? Vamos aguardar como é que vai ser esse ano. Por que o voto pelo correio atrasa o resultado? Cada estado tem suas próprias leis, e isso também vale para a eleição. Uma reportagem do jornal britânico The Times apontou que os estados como Pensilvânia, por exemplo, causam um imbróglio nos últimos anos, porque neles só é permitido iniciar a contagem dos votos no dia da eleição, ou seja, os mesários são obrigados a checar assinaturas e escanear as cédulas de papel em máquinas que fazem a contagem enquanto estão trabalhando para supervisionar o voto presidencial, o que acaba aí atrasando o processo. Já em outros, como a Flórida, é permitido contar as cédulas de papel assim que elas chegam pelo correio. Miragem é o fator que pesa na conta. Republicanos tendem a votar mais presencialmente, aponta o The New York Times, enquanto eleitores democratas votam mais pelo correio do que os opositores. Com uma eleição mais acirrada, a apuração inicial em estados que permitem a contagem antecipada do voto pelo correio tende a apontar a vitória local dos democratas, um fenômeno conhecido como miragem azul, devido à cor do partido. Já em estados que não permitem a contagem antecipada, a chance de miragem vermelha que aponta a vitória inicial dos republicanos. Casos excepcionais já atrasaram resultados. Miragem vermelha aconteceu na eleição acirrada de 2020. Pensilvânia e Michigan noticiaram os jornais à época, apontando inicialmente a vitória de Trump. Mas conforme a contagem avançava, o jogo virou. Isso aconteceu porque 58% de todos os votos de 2020, no meio da pandemia, foram depositados pelo correio em Michigan, para evitar aglomerações durante a votação. Trump então começou a exigir que a contagem fosse interrompida, alegando que o resultado já havia sido determinado pela sua vantagem anterior. Depois, ele passou a afirmar, sem provas, que a eleição havia sido roubada. A última eleição presidencial foi a mais segura da história dos Estados Unidos, segundo a Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança, pessoal. Muito bem. Em casos extraordinários, novas contagens podem ser determinadas pela Justiça. Em 2000, George W. Bush venceu Al Gore na primeira contagem de votos na Flórida, por uma margem tão estreita que a lei estadual obrigava uma nova contagem. O caso se arrastou na Justiça, foi para a Suprema Corte e, mais de um mês depois, o candidato republicano foi declarado vencedor no estado com apenas 537 votos, margem de 0,0009%. Uma análise pós-eleitoral publicada no American Political Science Review por estudiosos da Universidade de Cornell, Notre Dame, de Harvard e da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Um ano depois, no entanto, revelou que o condado de Palm Beach direcionou erroneamente 2.000 votos de Al Gore ao candidato nanico, Pat Buchanan, o que deu a vitória a Bush. Certificados falsos davam vitória a Trump em Michigan em 2020. Segundo a emissora pública PBS, o estado de Michigan levou aos tribunais 15 membros do Partido Republicano após emitirem certificados falsos, inclusive com a assinatura da governadora Gretchen Whitmer, validando votos de Trump que Trump ele não recebeu aí na contagem. Portanto, há margem para recontagem de recursos judiciais em eleições apertadas e polarizadas aí no país, pessoal. Muito bem. Quanto deve demorar agora em 2024, pessoal? O The New York Times projeta o mesmo tempo de apuração de 2020. O jornal não vê reformas significativas no sistema de contagem dos estados considerados pêndulos, aquele que fica de um lado para o outro. Ora vota nos democratas, ora vota nos republicanos. Por isso que é chamado pêndulo, né? Vai para um lado e vai para o outro, né? Enfim, ou seja, que costuma votar tanto nos republicanos quanto nos democratas, e por isso não possui uma tendência clara de preferência nas pesquisas. A exceção de Michigan, por exemplo, vai permitir que a contagem de votos enviados pelo correio ou feito antes do dia da eleição se inicie antecipadamente em 2024, mas a Pensilvânia, outro grande atrasado, deve analisar
esses votos em lotes segundo a Associated Press, e resultados não devem ser obtidos em apenas 24 horas, na análise da aluna Sappho, professora de ciência política do Gettysburg College. Pesquisas mostram disputa mais acirrada entre candidatos de que em anos anteriores. Esta é talvez a eleição mais apertada desde 2000, e uma das mais apertadas da história do país, aposta a revista Newsweek. Analistas políticos não ousam apostar a vitória de Trump ou Harris. Portanto, se as eleições passadas ensinaram alguma coisa, é que mesmo após modernizações e mudanças em procedimentos feitos nos últimos 24 anos, pode ser que sejam necessários alguns dias até que se conheça o próximo ou a próxima presidente aí dos Estados Unidos, pessoal. Pois é, vamos ter que aguardar aí como é que vai ser as apurações lá nos Estados Unidos, né? Sabemos que deve demorar um pouquinho, mas vamos trazer aqui para vocês, né, pessoal, como está transcorrendo as eleições e a vitória aí de Donald Trump ou Kamala Harris. Não sabemos quem será, né, o presidente ou a presidente dos Estados Unidos no próximo ano, né, vai governar aí os Estados Unidos. Vamos aguardar, né, pessoal? E, pessoal, eu quero te agradecer, você, meu amigo, minha amiga que ficou até o final desse vídeo comigo, muito obrigada, que Deus te abençoe. Não se esqueça, galera, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.